também. Fiquei preocupado. Eu estava todo dia praticamente no governo ali e tal, né? E a gente sentiu falta. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Então, São Paulo, não sei se estão ainda, porque até hoje eu não vi mais ele. Deve estar por lá, né? E é assim, eu não entendi, né? Por que eles estão lá, mas o Senhor sabe. Né? Verdade. E daí senti falta. Perguntei agora ao pastor, cadê o André? Cadê o Elione, né? Ah, não, eles têm um evento, um compromisso. Senti falta dos irmãos. Mas, glórias ao nome do Senhor, agradeço a nossa irmã Eliana por ter feito o convite, né? Um tempinho que nós não vemos aqui, eu não sei quanto tempo. A pastora Claudinéia, pastor Antônio Carlos, agradeço pela oportunidade mais uma vez, presbítero Alex, Deus abençoe grandemente, nosso irmão Alex, Deus abençoe. E também senti falta do nosso irmão Elias, né? Não está aqui hoje, mas cada um tem os seus compromissos, seus afazeres, e muitas das vezes temos alguns impedimentos que o Senhor sabe de todas as coisas. Então eu queria que você abrisse a tua Bíblia aí, agradecendo a Deus por tudo quanto Ele tem feito. Capítulo 12 de 2 Samuel, versículo de número 14. Eu vou fazer a leitura somente desse versículo. Segundo livro de Samuel, capítulo 12, de verso de número 14. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Eu, quando li esse texto, e eu confesso aos irmãos que sobre esse tema aqui, eu não lembro de ter, não me recordo de ter ministrado, pregado sobre esse texto. Talvez já citando a vida de Davi, o pecado de Davi, mas esse texto me chamou muita atenção e nós vamos fazer a leitura de apenas o versículo 14 do capítulo 12, amém? Amém. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira, aqui, vou repetir. Todavia, portanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Vou ler novamente. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Amém? Querido Deus e Pai, obrigado por esta palavra, Senhor. E é necessário nesse momento que eu desapareça, Pai, mas que o Teu Santo Espírito cresça e tenha toda a liberdade de falar conosco. E nós oramos, ó Deus, por essas vidas que já foram aqui relacionadas e neste momento e nesta noite não se encontram nesse lugar. Eu quero pedir a Tua bênção e misericórdia. Alcança, Senhor, ó Deus, esses que talvez gostariam de estar aqui nesta noite e por algum momento, alguma situação foram impedidos de estar aqui. Talvez o desânimo, talvez a frieza espiritual, talvez as lutas, as dificuldades, quem sabe a condição financeira. Ó Deus querido, nós sabemos que nada foge do Teu controle, já foi falado nesta noite. Tudo está nas Tuas mãos e agindo, Senhor, quem vai impedir a vitória da Tua igreja? É um culto relacionado à família, à instituição que o Senhor deixou nesta terra. Ó Deus querido, e nós oramos pelas famílias, oramos pela restauração, aonde o nosso adversário tem adentrado com destruição ferrenha. Nosso inimigo, Jesus, ele não descansa 24 horas por dia, atacando a família brasileira e em todas as nações também do mundo, Senhor. E nós oramos pela nossa família, oramos por nosso esposo, esposa, pelo cônjuge, oramos, ó Deus, pelos nossos filhos, estendendo as nossas mãos e unindo esta oração, repreendendo agora toda obra diabólica, toda trama, toda ferramenta, toda arma forjada pelo nosso adversário contra a Tua igreja não prevalecerá. Em nome de Jesus nós oramos, já destruindo as obras do diabo, porque foi para isso que o Senhor veio, se manifestou para desfazer as obras do diabo. E assim nós pedimos perdão pelo nosso pecado, as
Assim como Davi no Salmo de número 51, ele ali arrependido por ter pecado contra o Senhor, por ter transgredido a tua lei, ele mostra a sua fraqueza, mas também, ó Deus, segundo o teu coração, um homem que peca diante do Senhor, ele tem, Senhor, ó Deus, o coração aberto para pedir perdão. E ali o Senhor perdoa o seu pecado, e nós sabemos que a consequência do pecado é a morte. Então nós oramos nesta noite, ministra sobre a tua igreja, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, você pode se assentar, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava se dirigindo para cá para minha esposa e ela me fez recordar de uma serva do Senhor que ministrava há muitos anos, eu até tinha esquecido. E essa serva do Senhor, ela profetizou que um dia eu e minha esposa estaríamos à frente de uma determinada obra aonde nós estávamos. O tempo passa, nós saímos desse ministério, passamos pela Assembleia de Deus, ficamos alguns anos. E a gente, para estar na frente de um trabalho, nós temos que pedir sempre a direção do Senhor. Não é quando eu quero, não é como eu quero, mas da maneira qual Ele nos chamou e Ele vai conduzir a situação. Nós gostaríamos de ver essa igreja cheia. Nosso presbítero Alex aqui, ele falou algo interessante. Vai chegar um tempo que as pessoas correrão de um lado para o outro, procurando pastor e não encontrarão, procurando uma igreja aberta. Então hoje é o dia de nós buscarmos a presença do Senhor. Então o Senhor sabe por que cada um está aqui e por que aqueles não vieram. E eu recebi uma profecia aqui. Aquela irmã disse: olha, vocês, um certo dia Deus vai levantar vocês como líderes desse ministério. Isso aconteceu a semana que passou. Fizeram uma reunião urgente do ministério onde nós congregamos. Algumas situações não é diferente, irmão. Muitos cultos lá, muitos cultos durante a semana, 3, 4 cultos, culto de oração e mais 3 cultos públicos. A igreja está reduzida a poucas pessoas que congregam ali há mais de 20 anos. Aquelas mesmas pessoas que mantêm essa obra desde o ano de 2004, quando eu cheguei lá, são ali meia dúzia, 8, 10, no máximo 10 pessoas que mantêm o dízimo e as ofertas daquela obra. E muitas pessoas já saíram dali, pastores, presbíteros, diáconos já saíram dali, estão em outros ministérios e Deus tem as formas de trabalhar. E nós nos entristecemos quando vemos a igreja com algumas cadeiras vazias. E nós gostaríamos que estivesse lotado. Mas essa palavra desta noite é para mim e para a tua vida. Então Deus é fiel na minha vida. E o Senhor tem olhado para a sua igreja e o seu povo que é fiel, e tem sentido a mesma tristeza que nós sentimos quando nós nos propomos a estar na frente. Estamos ali fazendo a obra, orando e buscando. E nós vemos a recusa de muitas pessoas de estar, de fazer, ou a pessoa não se manifestar para fazer a obra do Senhor. Olha, a igreja está precisando de alguém que fique na porta. Alguém precisar ficar no estacionamento para receber os irmãos que chegam, E nós ficamos tristes, mas isso também reflete aquilo que está no coração de Deus. Nós conhecemos a história, nós sabemos que, e nesta semana, já concluindo, o que eu havia falado, nós fomos chamados, eu e minha esposa, porque o vento tem soprado. E a direção da igreja, não sabendo o que fazer naquele momento ali, porque está bem complicado a situação, eles nos chamaram, eu e minha esposa, para que nós assumíssemos a frente. E na hora, isso por tempo, um período de tempo, pediram ali 5 ou 6 meses para que nós estivéssemos à frente. Para colocar, talvez, fazer algumas alterações, algumas mudanças. E é um desafio. Não é fácil. Mas nós não somos de correr, de fugir. Nós sabemos que é Deus que está no controle. E nós iniciamos esse trabalho lá na frente agora da direção, lá da obra. E o que me chama a atenção é que tem dado um resultado já meio que imediato. As coisas começaram a acontecer e eu fico olhando e digo: Jesus é conosco.
Então é um projeto de Deus. É um período de tempo que a gente vai ajudar a levantar aquela obra, não nós, mas o Espírito Santo de Deus vai nos conduzir a trabalhar de uma forma sábia e buscar, né, e ter entendimento por que essas pessoas não estão vindo. Muitas vezes é por causa de nós mesmos. Às vezes nós culpamos as pessoas, mas às vezes o problema está em nós. A forma de conduzir, nós temos que se alinhar com o Senhor. E nós chamamos a direção da igreja lá, oramos, e eu tive que chamar a atenção da direção da igreja por algumas coisas que eu já tinha percebido. Não apontando erro, não, mas para corrigir. E a pessoa prontamente aceitou, e nós oramos, e ali nós pedimos perdão ao Senhor pelos nossos erros, a forma de nós estarmos conduzindo o trabalho. Talvez falta de oração, talvez falta de consagração. As nossas falhas tornam o culto que as pessoas acabam não vindo mais. Então, às vezes nós culpamos as pessoas, mas às vezes o problema está em nós e nós precisamos estar atentos. E as coisas começam a mudar. Eu preguei na quinta, assumimos o trabalho na terça-feira numa reunião. Na quinta-feira eu já trouxe a palavra. Na sexta-feira, ontem, já fui convidado para pregar. Já tive um convite hoje. A irmã me ligou. Então, quinta, sexta, hoje, amanhã estamos à frente novamente. E a semana que vem já está cheia e nós estamos... Então, assim, eu fico grato a Deus quando eu recebo um convite. É uma honra. Quando alguém me liga e diz: olha, pastor, vem. É uma alegria. Meu Deus. Então eu sinto essa alegria, né, e essa honra de estar na presença do Senhor e poder trazer essa palavra. Amém? Aqui nós vamos falar de Davi. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Por que Davi, ele é um homem segundo o coração de Deus? Davi, ele é um homem diferente de Saul. Nós vamos estudar a vida de Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel, amém? Mas por que Deus escolheu Saul para governar o seu povo? Essa pergunta, ela é bem pertinente. Porque o povo era governado ali por juízes. Se você entrar ali no livro dos juízes, você vai ver Sansão, Baraque, Jefté, Débora, são juízes que Deus levantava para libertar o seu povo quando eles estavam em dificuldade. Então era um governo teocrático, amém? Era o governo de Deus através dos juízes. E quando Israel está em dificuldade, Deus levanta um juiz como libertador e leva esse juiz a liderar esta nação escolhida pelo Senhor, porque Deus não desampara aqueles que são seus, Deus não deixa só aquele, aleluia, que Ele escolhe. Então Deus levanta alguém para libertar esse povo. E quando nós pegamos alguns juízes, nós vamos lembrar, por exemplo, de Jefté. Jefté era um homem filho de uma prostituta. Você já imaginou, irmão? Desprezado pela casa dele, porque ele não era filho da mesma mãe dos irmãos dele. Então Jefté era casado, tinha filhos. O pai de Jefté era casado, possuía filhos, mas Jefté, ele era filho fora do casamento, do relacionamento, filho de uma prostituta. Os irmãos: vaza daqui, você não é nosso irmão, some. A Bíblia diz que ele foi andar com pessoas lá do mundo, e esse desprezo faz com que esse homem vá e ande com pessoas desprezíveis lá no mundo. Quem sabe revoltado, mas veja, Deus, ele não olha, aleluia, como nós olhamos. Deus, ele olha para dentro do coração, mas Deus tem um projeto na vida de Jefté. Ele não tem culpa do que o pai dele fez. Jefté não pediu para ser nascido fora do lado do relacionamento conjugal, mas ele não levou a
culpa do pai, ele levou a culpa até um determinado momento em que ele é jogado para fora da sua casa pelos próprios irmãos. E agora, desprezado, ele vai viver com os homens, os piores homens da sociedade. Mas lá no desprezo, ele vai conviver com pessoas que vai forjar. Porque Deus tem um projeto na vida dele. Então não importa da onde, aleluia, essa pessoa da tua família que você tem orado, aonde ele está, com quem ele está andando. O que importa, eu acredito que não importa o hoje, o que importa é o amanhã. Eu creio que Deus ele tem poder para resgatar essa pessoa. Então é um juiz. Nós vemos a vida de Sansão, que foi escolhido como juiz. E olha que Jefté, a hora que o povo se apertou, os irmãos dele se apertaram, pastor Antônio Carlos. O negócio fechou o cerco, eles não tinham como lutar, porque todos estavam temerosos. E alguém lembrou, poxa vida, Jefté, se Jefté estivesse aqui, ele é o cara que podia encarar esse negócio e tomar frente. Então aquele que foi desprezado foi levantado por Deus como um juiz, aleluia, para dar libertação a esse povo. Então preste atenção, não importa a dificuldade, aleluia, que esteja acontecendo na tua família, com quem as pessoas estão andando, com quem se relacionam, não importa qual é a vida que ela está levando, o que importa é a palavra de Deus que vai se cumprir quando nós cremos nesta palavra. Não importa o que a pessoa está fazendo, pode ser o pior. Nós vemos a vida de Sansão, era nazireu, escolhido pelo Senhor, não podia passar navalha na sua cabeça, ele não podia tocar em coisa imunda, ele não podia beber. E olha o que Sansão fez. Ele escolhe uma mulher dentre as filisteias, povo inimigo de Deus, povo perverso, e ali ele se apaixona por uma mulher chamada Dalila. Totalmente o contrário. E agora ele fala para os seus pais que vai até a terra dos filisteus para se casar com essa mulher. E ele era um juiz. Ele era separado por Deus para fazer a obra. E veja que pecado terrível. Agora vai se relacionar com uma mulher. E quando ele comenta com os seus pais, sabe o que os pais dizem? Não, meu filho, não vá se relacionar com uma mulher porque está contra a lei de Deus. Preste atenção, irmãos. Que coisa tremenda isso. Porque eu tenho um esposo aqui, eu não consigo brigar com o esposo. Eu gosto que Deus desça o rolo da hora. Aleluia, glória a Deus. Então agora ele pega e contraria os seus pais. Mas o texto vai dizer que os seus pais não sabiam que essa desobediência de Sansão era para procurar uma ocasião e vinha da parte do Senhor. Era para procurar uma ocasião contra os filisteus. Era para provocar uma situação para que os filisteus se levantassem contra Israel, para que Deus ali, aleluia, derramasse juízo sobre aquele povo perverso. Então, o texto vai dizer que os pais alertaram, não vá, não se misture. Por acaso não há mulheres belas e tementes a Deus entre o nosso povo? Mas ele insiste em ir lá. Só que o texto vai dizer que Deus, os pais não sabiam que isso vinha da parte do Senhor. Irmão, imagina agora comigo. Sansão ser conduzido a um erro vindo da parte do Senhor. Eu imagino o pai e a mãe dizendo, mas que filho rebelde. Ele foi separado, ele era nazireu, ele não podia tocar em coisa imunda, se misturar com essa gente. Não tem mulher suficiente aqui no nosso povo crente, que teme a Deus, agora ele vai se misturar, aleluia, com uma filisteia. Mas essa ocasião veio da parte do Senhor e os pais não sabiam. Mas uma coisa que eu falo para você, família, muitas das vezes as pessoas vão nos contrariar. As pessoas vão entrar em estado de rebeldia e vai nos deprimir, vai ser deprimente, vai ser terrível o que nós vamos ver com os nossos olhos, mas entenda uma coisa, assim como a vida de Jefté, assim como Sansão vinha da parte do Senhor, então o Senhor vai permitir coisas, porque Deus queria derramar e descer o juízo contra aquele povo filisteu. Agora, como que Deus vai fazer? Deus vai levar Sansão a se misturar com uma filisteia, e por causa do pecado do coração do homem de Sansão, ele agora vai ser iludido. Essa mulher vai seduzir Sansão.
E agora ele vai contar os segredos. Aleluia. Escute só. O inimigo, ele não brinca, irmãos. E nós, muitas das vezes, nos entristecemos com as coisas ruins que estão acontecendo. Mas entenda uma coisa. Tem certas coisas que nós não compreendemos, está acima do nosso entendimento. Mas creia numa coisa. Não importa o que essa pessoa que você tem orado está fazendo. O que importa é que a última palavra vem de Deus para esta vida. Deus pode levantar, assim como levantou Jefté, assim como ele levantou Débora, aleluia, os juízes. Deus pode levantar esta pessoa que você tem orado da tua família, que diz não, e tem que dizer não quando você fala assim. Aquela pessoa que se rebela quando você chama para vir para a igreja: eu não vou, eu não quero. É assim. Deus está provando a tua fé, vendo se você é perseverante. Veja, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele estava pronto em se arrepender, em pedir perdão ao Senhor. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Saul, o primeiro homem que Deus levantou como juiz. Veja, eu estou falando de juízes. Chega no tempo de Samuel, Deus chama o profeta Samuel e diz o seguinte: Samuel, esse povo não me quer mais como seu governante. Eles não querem mais juízes, eles querem igual as nações que estão ao redor. Eles me pedem um rei. E eu já tenho preparado um rei, e você vai ungir esse rei para governar sobre esse povo. Esse rei se chama Saul. E agora ele vai até a casa de Saul. E aonde que ele encontra Saul, meus amados? Samuel atende o chamado do Senhor e vai até Saul para ungí-lo rei. A Bíblia diz que ele era um moço alto, de boa aparência, um homem guerreiro. Um líder, na visão do povo, um líder perfeito. Aquele homem que vai liderar o povo, aleluia, que vai se levantar com o exército para guerrear contra as nações ao redor, amém, irmão? Nos olhos do povo, era o homem escolhido segundo o coração do povo. Porque o povo falou para Samuel: olha, nós não queremos mais juízes. Os filisteus têm rei, o Egito tem rei, a Assíria tem rei, a Babilônia tem rei. Por que nós não temos um rei? Nós queremos um rei como todas as nações têm. Então, Deus chama Samuel no particular, Deus entristecido, e fala: eu já tenho um rei que eles querem. Agora Deus vai dar Saul um homem segundo o coração dos homens. Um homem que vai desobedecer ao Senhor. Um homem que não está disposto a fazer toda a vontade do Senhor. Então nós temos um rei segundo o coração do povo. Você acha que está diferente no Brasil, irmão? Cada povo tem o rei que merece. Eu ministrava ontem e eu falava sobre a tentação de Jesus. Satanás tentando Jesus, em Mateus capítulo 4. A primeira tentação, Satanás, percebendo que Jesus está com fome, o que ele diz? Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Agora você acha que Jesus está ali para fazer a vontade do diabo? Porque se Jesus, ele poderia sim ou não? Agora o diabo, sabendo que ele estava com fome, ele vai fazer o quê? Eu imagino uma pedra redonda lá no deserto, que parecia um pão, né? 40 dias e 40 noites sem comer. Tentou Jesus de uma tal forma para fazer com que Jesus fizesse a sua vontade. E quantas pessoas hoje têm pregado, falado, fazendo a vontade do diabo? Porque o mesmo Satanás chamou Jesus e levou até um alto monte e disse: olha, todos os reinos desse mundo e a glória desse mundo eu te darei. O que ele está oferecendo para essas pessoas? Os reinos e a glória do mundo. Tudo que você quiser eu te dou, se tão somente se prostrar e me adorar. E há pessoas hoje que estão atrás dessas coisas que o diabo está oferecendo. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida.
Deus, Ele procura adoradores que o adorem no Espírito e em verdade. Veja Davi, o texto aqui que nós lemos. Ele acontece quando Deus confronta Davi. Então Deus levanta Saul, um rei desobediente, segundo o coração do povo, e agora Deus o rejeita. E a Bíblia diz que quando Deus rejeita Saul pela desobediência, o Espírito de Deus sai de Saul. E entra agora um espírito mau da parte do Senhor. Consegue compreender? O Espírito Santo sai, e eu me levo a isso ao Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 43. E quando o espírito imundo tem saído do homem, o homem está liberto. Anda por lugares secos e áridos, buscando onde repousar, não encontrando repouso. Então, o espírito que habitava nele volta e vê a casa vazia tornada. Então, ele vai e busca 7 espíritos piores do que ele. E ele retorna a essa antiga casa e passa a habitar nela, se tornando o segundo estado dessa pessoa pior do que o primeiro. O espírito imundo está esperando um lugar para entrar. E isso também na vida do crente. Se ele achar essa casa vazia, sem a presença do Espírito Santo de Deus, ali vai haver lugar para que ele retorne. Nós vemos Saul escolhido pelo Senhor e ungido pelo Senhor para andar na obediência e governar aquele povo. Mas ele era um homem que Deus já o conhecia. E Deus sabia que esse povo não queria o governo de Deus. Eles queriam um homem para governar sobre eles. Um homem que desse picanha. Que oferecesse picanha, mas que matasse o bebê dentro do ventre, em troca. Você está entendendo, irmão? O diabo lhe dá com uma mão e ele tira. Eu ofereço picanha com uma gordurinha, mas ele exige que os bebês dentro do ventre da mãe sejam abortados. Ele exige também que as pessoas possam usar drogas liberadamente. O Saul, ele não está nem aí para a vontade do Senhor, mas tudo que contraria a vontade do Senhor. Mas é o homem segundo o coração do povo. E quando Samuel vai escolher Saul, aonde ele encontra Saul? Ele encontra Saul nas montanhas, em busca dos jumentas do seu pai, que haviam se perdido. Está entendendo? Saul está preocupado com as jumentas do papai. E ele vai governar sobre esse povo. Após a desobediência, Deus já tem um homem segundo o seu coração para governar sobre esse povo. Um homem segundo o coração de Deus. Onde estava Davi? No pasto, cheirando ovelha, oh glória. Aleluia, glória a Deus. Ele não era um homem que não pecava. Pelo contrário, Davi, a palavra do Senhor a qual nós lemos aqui, houve uma situação na vida de Davi que chegou a extremo. Certo dia a Bíblia vai falar no capítulo 2 Samuel, no capítulo 11, e aconteceu, agora Davi, Deus levanta ele, e agora ele está reinando sobre esse povo, e nós vamos entender por que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Capítulo 11, Davi comete um adultério e um homicídio. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi Joabe e a seus servos com ele a todo Israel para que destruísse os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Davi, ao invés de estar na frente da batalha com seus soldados, ele agora fica dentro do palácio. E eu acredito, pastor Antônio Carlos, que ele já tinha algumas intenções quando ele manda o exército para a guerra. Meu irmão, a ociosidade faz com que muitas vezes nós venhamos a pecar. Quando nós, eu não vou. Quando nós não tomamos a posição a qual Deus nos chamou. Quando nós não temos essa atitude de estar na frente e dizer, ei, eu vou na frente. Os soldados vêm atrás. Porque o rei tem que estar na frente. O rei tem que dar ordem, mas ele dá ordem para os soldados ir para a guerra, mas ele fica. E olha o problemão, irmão. O povo vai guerrear. E lá na guerra tem gente morrendo.
Deus como que está essa guerra. Porque o rei não sabe, o rei está no palácio. Agora o rei começa a olhar para o lado e ele começa a observar que Batseba, a mulher de Urias, toma banho, ela está se banhando. Então, há uma ocasião, irmão, que um pecadinho, um pecado, ele vai alimentando o outro. E à medida que nós não cortamos isso, imediatamente da nossa vida, muitas das vezes nós vamos prosperando na obra do Senhor e achando que Deus está conosco. Saul achou que Deus estava com ele, até que ele começou a ficar perturbado e perseguir Davi, com inveja de Davi, tentando cravar ele com uma lança, tentando matá-lo várias vezes. Porque quando Deus olha para o homem é desobediente, Deus tira fora e agora levanta outro. A obra do Senhor não vai parar, amados. Deus, glória. Ela não vai parar porque eu e você somos rebeldes. Se nós não fizermos, Deus vai levantar outro, Deus levanta a prostituta no lugar, Deus levanta aquela pessoa que está fumando maconha, que está se prostituindo, que está se drogando. Deus levanta, Deus capacita, Deus traz, e Ele é Deus, irmão. Mas a obra dele não vai deixar de ser feita. Meu Deus, santo é teu nome, Pai. E aí Deus já tem Davi escolhido. E a Bíblia diz que quando Samuel vai à casa de Davi, que ele está no pasto, ele chama Davi, ele derrama o azeite, e a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apodera de Davi. E o homem cheio do Espírito de Deus, ele não olha para a dificuldade, ele não olha para a quantidade, ele não está nem aí para o que o mundo está temendo. Aleluia! Mas ele tem temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Glória a Deus. Esse homem agora vai enfrentar um gigante, todo o seu exército. E é um jovem, um menino. Olha para mim aqui. Não importa se você está só e se achando só. Meu Deus, tem um exército de anjos junto com você nessa batalha. Meu Deus, aleluia. Quando ele sai da casa do seu moço Geazi, está cercado de exércitos. Milhares e milhares de soldados, de inimigos. E ele começa a bater em Eliseu. Geazi diz assim: e agora? Estamos perdidos. Olha a quantidade. Aí, achando que está vendo alguma coisa, né? O Eliseu fala: Senhor, abra os olhos do moço para que ele veja. Ele não está enxergando o que eu estou enxergando. Aleluia! E ele viu um exército que cercava todo aquele exército inimigo. Um exército de carro de fogo e anjos do Senhor. E Deus não precisa de dois anjos, irmão. Deus precisa só de um. Não precisa nem de um anjo, basta uma palavra do sopro do Senhor. Então, tudo que vier contra mim e contra a tua vida, o maior está conosco. Aleluia, glória a Deus. O que acontece é que Davi, na monstruosidade, ao invés de estar na guerra, ele está descansando no palácio. E aí há um problema, porque ele começa a botar o olho onde não é da porco. Ele começa a cobiçar aquilo que não é dele. Mas Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo que percorre toda a terra, está vendo tudo. E agora Davi ele vai pecar. Ele já pecou quando ele ficou ocioso e ficou no palácio e não foi. Ali já deu vazão para o inimigo trabalhar. Agora ele vê com os olhos, ele contempla e no coração ele já concebe o pecado. Ele já se imaginou com aquela mulher que não era dele. E o que acontece, irmão? Agora ele vai e engravida essa mulher, ele manda chamar, porque ele é rei. Mas eu fico imaginando quantas mulheres ou princesas ele não teria à sua disposição, dentro do seu próprio povo. Mas não, ele foi olhar na mulher de Urias. E ele cai. E agora ela está grávida. E quando ele descobre a gravidez, o que ele faz? Ele tenta cobrir o pecado, como se fosse cobrir com areia. Ninguém vai saber. O que é que eu faço? Agora ele chama Joabe, seu guerreiro, e fala assim: Joabe, leva Urias para frente da guerra, para que ele morra. Eu preciso de alguma forma eliminar qualquer situação que venha a trazer à tona tudo que está acontecendo.
Primeiro, Davi tentou, de alguma forma, quando ele mandou Joabe chamar Urias, e Urias vem até o palácio. Pois não, Senhor, estou aqui, ó rei. E aí Davi pergunta, como está a guerra? Olha, estamos batalhando a guerra. Ele diz assim, olha, aproveita que você está aqui e vai dormir com a sua esposa. Ele tentando jogar o esposo para com a esposa, para que quando ele soubesse da gravidez, ele achasse que o filho era dele. Olha, irmãos, vou te falar, hein? Esse tal de Urias, o Eteu, pensa num homem fiel ao rei. Ele responde, de maneira nenhuma. Como nós estamos em guerra contra os nossos inimigos, nossos irmãos na batalha, dia e noite, como é que eu vou deixar o rei sem uma segurança? Estou aqui para cuidar do rei e do palácio. E aí o rei fica perturbado, não consegue fazer com que ele vá ter uma noite com a sua esposa. Ele embebeda agora Urias, dá uma bebida, dá toda a comida do rei em um banquete, para que ele vá e passe a noite com a sua esposa. E ele diz, de maneira alguma, rei, eu jamais serei infiel ao rei. Eu estou aqui para proteger o palácio e o rei. Providência do Senhor, irmão. Porque quando Deus quer trazer à tona, então o que eu faço agora, já que ele não quer dormir com a esposa? Se ele descobrir que a gravidez, que ela está grávida, sem estar com ela, agora ele chama Joabe e fala, olha, põe Urias na frente da batalha, sabendo que ele ia morrer. E a história nós sabemos que Urias vai e morre. Estou livre, imagino eu, na cabeça de Davi. Agora ninguém vai saber que a gravidez, que o filho que ela está esperando é meu. Aí Deus envia o profeta Natan. Deus chama Natan e fala assim, vai lá e fala para Davi. E conta uma história para ele, como uma parábola. Daqui. E o Senhor enviou Natan a Davi, capítulo 12. E entrando ele a Davi, disse-lhe, olha o que o profeta falou para Davi, irmãos. Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia, do seu copo bebia e dormia no seu regaço, e ainda a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e preparou para o homem que viera a ele. Aí Davi, escutando essa história, ele fica enfurecido. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aqueles homens e disse a Natan, vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. A palavra é o seguinte, o profeta chega e fala, ó rei, havia um homem rico e um homem pobre na cidade. O homem rico possuía muitas riquezas, muito gado, muito gado. E o pobre só tinha uma cordeira. Mas esse rico, para dar uma festa para os seus amigos, ele vai e pega e rouba essa cordeira do vizinho que só tinha uma. Ele faz essa festa com aquilo que não era seu. E Davi se enfureceu, digno de morte. É o cidadão que fez essa atrocidade. E aí o profeta olha para ele e diz assim, essa pessoa é o rei. E ali traz à tona o pecado. E agora você vai ver Davi arrependido. E eu, sempre que eu procuro falar sobre isso, irmão, sobre o pecado, que a causa desse mundo está de ponta cabeça, dos valores estarem todos invertidos, é o pecado. E eu falo com um povo, irmãos, que hoje na política também está do lado da direita. Há uma parte da direita conservadora que não quer saber
saber de Jesus, que não quer fazer a vontade do Senhor. Meu Deus, glória. Elas querem um rei que governe sobre eles. Quem está entendendo? Amém. Então eu digo, amados, que a política ela vai nos levar ou para a esquerda ou vai nos levar para a direita. Mas os dois caminhos vão conduzir aos pés do anticristo. Ambos os lados. Então nós temos que tomar cuidado. Porque alguém se levanta e diz: eu sou contra a igreja, eu vou fazer isso e vou fazer aquilo. É declarado um anticristo. Mas o outro lado, muitas das vezes, pode ser sorrateiro. Eu não estou falando que todas as pessoas, mas eu estou falando que se nós acreditarmos que vai descer, que vai estar no homem pisando na terra, um Salvador, nós estamos perdidos. Nós clamamos por um Salvador que venha hoje da onde? Da América do Norte. Sim ou não? Que venha colocar ordem no nosso país, amém? Mas se o nosso povo não se converter dos seus maus caminhos, porque olha como é que está a igreja do Senhor, quando nós precisamos de obreiros, quando nós clamamos, aleluia, e falamos: olha, invocai o Senhor, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. As pessoas viram as costas e são conservadores. Então a política vai conduzir as pessoas e as multidões aos pés do anticristo. Nós temos que ficar ligados. É óbvio que hoje nós caminhamos pela direita, porque não há crente na esquerda, irmão. Crente até o diabo é. Até Satanás crê, os demônios creem e estremece. Mas guarde isso. Meu Deus. Caminhando pela direita, não vamos acreditar que alguém vai estar pisando nesta terra para nos salvar. Amém, irmãos? Amém. O nosso Salvador, segundo Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, ele virá do céu, Aleluia. com alarido, voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus. Oh, glória! Aleluia. Amém? Nós esperamos um Salvador que vem de cima. Sim, Jesus. Esse pecado de Davi foi revelado pelo profeta Natan, e Davi imediatamente, olha o que um homem segundo o coração de Deus, ele reconhece o seu pecado e diz: Senhor, pequei contra ti. Leia o Salmo 51 depois. Mas a consequência do pecado de Davi, ela vai agora acompanhar a sua família, os seus filhos, as suas gerações posteriores. A espada não vai se apartar da casa de Davi. E você vai ver agora a geração posterior cometendo pecados, incesto, atrocidades terríveis. O próprio filho Absalão se levantando contra Davi, formando um exército para tomar o trono de Israel, o próprio filho. A rebelião dos descendentes de Davi é a espada que Deus falou através do profeta, que não se apartaria da casa de Davi. Então, o pecado é perdoado, mas a consequência do pecado é o problema. Perceba que Batseba estava grávida, Urias estava morto. O que Davi faz? Ele vai agora pegar essa mulher que já não tem mais marido, agora ela é viúva, e traz para morar com ele e se casa com ela. E esse filho gerado no ventre, vai acontecer o que com ele? Morrer. Então veja que ele clamou por uma semana e pediu a misericórdia do Senhor, mas o Senhor disse: não, esse menino, esse filho não viverá. Amém? Então, o que Deus está requerendo na nossa vida? Só que nós sejamos sinceros, retos com o Senhor, e dizer: Senhor, pequei, errei, mas estou pronto aqui, Senhor, a ser restaurado. Restaura a minha vida. Temos que usar o Salmo 51 e ler Davi clamando misericórdia, porque nós somos pecadores, irmãos. Quem sou eu para acusar o erro do meu irmão? Quem sou eu para acusar alguém? Então tem que olhar para quem está pecando com misericórdia, assim como Deus olhou para mim um dia, eu sendo inimigo da cruz, mas Ele me amou de tal maneira que deu seu Filho Jesus Cristo, aleluia, para que eu cresce nele, que eu não perecesse,
tivesse vida eterna. Meu Então nós não Deus. precisamos, irmão, ficar triste. O que importa é que, mesmo sendo pecadores, nós precisamos ser como Davi. Não saindo a cometer adultério ou assassinato. Meu Deus, Pai. Mas tendo um coração pronto, né, em voltar-se para Deus após nosso erro. Por isso Jesus, a primeira pregação de João Batista lá no deserto, qual foi a primeira pregação? Ele não está dentro de uma sinagoga, ele não está vestido como os fariseus, com uma roupa, tá? Ele agora está vestido com roupa com pele de camelo, totalmente o oposto, irmão. Eu imagino agora ele lá no deserto e o povo e a multidão indo após ele. E ele dizendo, né, para o povo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aleluia. E no início do ministério de Jesus, qual foi a primeira pregação dele? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Se ele fala para mim e para a tua vida, arrependam-se, é porque nós precisamos nos arrepender. Mas pastor, eu não faço mal para ninguém. Mas nós pecamos no olhar, no falar, no deitar, no levantar nas nossas atitudes. Então o Senhor está falando nesta noite conosco. Aleluia. As consequências Aleluia, dos nossos santo pecados, teu nome. elas vão acompanhar as gerações posteriores. Mas onde abundou o pecado, a Bíblia diz que superabundou a graça de Deus. Aleluia. Então, quanto mais lá no nosso passado nós éramos trevas, hoje mais luz nós somos para esse mundo. Oh, glória! Então devemos dar glórias a Deus. E todo esse pecado, tudo isso que aconteceu aos olhos do povo, olha o que Deus fala. Aí vemos o texto aqui para nós encerrarmos. Olha o que diz aqui. Natã, o profeta, repreende a Davi no capítulo 12, no versículo 10. Olha, por causa do teu pecado, pois não se apartará a espada jamais da tua casa. Capítulo 12, versículo 10. Porquanto me desprezaste, olha, irmão, quando nós pecamos contra o Senhor, nós estamos desprezando Ele e a palavra. Porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti. Olha por que acontece o mal, muitas das vezes, está sucedendo na nossa vida. Porque muitas das vezes, irmão, entre o casal não há um acordo. Andarão dois juntos se não tiver de acordo? Cada um quer fazer de um jeito. Então, ou alguém está fazendo a vontade do Senhor, ou alguém não está, ou os dois não estão, ou os dois têm que estar no mesmo espírito. E aí, quando a pessoa acha que pode fazer do jeito dela, as coisas começam a desandar. Olha aqui. Eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, tomarei duas mulheres perante os teus olhos, e a darei a teu próximo. Olha aqui. Adultério. Na casa de Davi haverá adultério. Dois casarão, mas essa mulher dormirá com o outro. Está aqui. Deus vai retirar a mão de proteção e esse povo vai fazer o que quer. O pecado que você cometeu vai estar sobre a tua casa. Aí, famílias que nós vemos hoje totalmente destruídas, e você pode pegar. Se você fizer um apanhado, você vai ver o problema no casal, você vai ver os mesmos problemas acompanhando muitas das vezes o casal, os filhos. Por exemplo, filhos de mãe solteira. Vem de geração em geração, é um pecado. De geração em geração. Porque eu, Senhor, visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Porém faço misericórdias aos milhares que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, quando nós temos temor do Senhor, esse mal, essa maldição ela é quebrada, e da nossa geração para frente o Senhor vai abençoar. O Senhor vai multiplicar as bênçãos sobre a nossa vida. Meu Deus. Amém, irmãos? Nós estamos no Senhor. Nós temos que declarar essa vitória pela palavra de Deus na nossa casa e tomar posse dela. Meu Deus. Senhor, olha como é que está meu filho. Olha como é que está meu filho. Senhor, trata.
e não pedir divórcio. Porque o Senhor está dizendo, na tua geração posterior, as gerações posteriores, teus filhos, netos, a espada não vai se apartar de ti, por causa desse mal que você cometeu. Então assim, o pecado, ele foi perdoado, mas as consequências daquilo que nós plantamos, elas virão. Amém? Olha só, tomarei duas mulheres perante os teus olhos e darei a teu próximo, o qual se deitará com duas mulheres perante este sol. Você já imaginou uma pessoa casar sem ter Jesus na sua vida? Vai acontecer o quê, irmão? Primeiro vento que soprar, a primeira novela da Globo que essa pessoa assistir, ela vai acreditar em tudo que está ali, que ela pode fazer o que ela quer. E você vai falar, desliga a TV, não, cada um da sua. O povo rebelde vai acreditar no que está lá, que ela pode comandar a vida dentro do lar. E aí ela se torna um general dentro da casa, é ela que manda, é ela que dá a última palavra, e os homens se escondem. Por isso nós vemos as mulheres mais na igreja hoje, nós não vemos quase os homens. As mulheres tomam a frente. E eu dizia lá na minha igreja, inversão de papéis. O homem tem que estar na frente e a mulher atrás. A mulher é um vaso mais fraco. Então nós precisamos corrigir. E eu sempre digo para minha esposa, olha, ela não precisa nem falar, ela só me olha. Porque nós também erramos, irmão. Tem vezes que ela está tomando a frente que não é para ela tomar. Aonde o inimigo vai bater ao está na frente, irmão? Quem está com o escudo. E ela, como sendo o vaso mais fraco, minha auxiliadora, cadê o homem? Um banana. Tem medo de macumba, medo de frango, galinha preta. Tem medo de tudo. Mas a mulher está sofrendo as consequências. Vai ficando doente. Ó. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Isso é lindo. É isso que nós temos que aprender hoje. Pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi, né? Também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. Olha aí, você está perdoado. Você não vai morrer. O Senhor te perdoou. O reinado vai continuar. Apesar das consequências do pecado, você está perdoado. Segue daqui para frente com vida nova. Vamos nos levantar. Você vai governar esse grande povo. Aleluia. Aleluia. Todavia, agora o texto que nós lemos no início. Porquanto com este feito, olha isso, você não vai morrer. Todavia, porquanto com este feito, esse pecado que você pecou, você deu lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem. Também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então, a consequência do pecado. Pessoas que adulteram, deixam a esposa em casa, saem com uma outra mulher achando que ninguém está vendo. O que acontece? Se ele engravida essa pessoa e pede perdão ao Senhor, Deus pode perdoar. Mas a semente lá foi plantada. As consequências virão futuramente. Amém, irmãos? Então o que podemos fazer nessa noite? Através dessa palavra. Sempre pedir perdão todos os dias. Porque nós pecamos. E a Bíblia afirma, não há um justo, um sequer. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas nós somos salvos em Cristo Jesus. Nós temos a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Aleluia. E o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. E esse Espírito testifica, aleluia, e ele fala no nosso coração quando, aleluia, pecamos. E é Ele que nos dá poder contra o pecado. É Ele que nos impulsiona a lutarmos contra tudo que desagrada a Deus. Amém, irmãos? Sem Ele nada podemos fazer. Vamos nos colocar de pé. Aleluia, glória a Deus. É uma palavra poderosa. Fala comigo inteiro. Não é fácil pregar.
Não é fácil falar, mas nós precisamos. Glória, Santo. Aleluia. Eu queria louvar um hino antes de acabar, de encerrar. É só ligar aqui o playback? Como é que foi? Playback, eu tenho aqui no meu celular. É só ligar o... Como é que chama? Vamos ver se eu consigo aqui. Aleluia. Eu quero louvar um hino. E eu creio que Deus ele já tem falado conosco. Então eu ligo aqui o... Vamos ver aqui.